Se a música diz que é impossível ser feliz sozinho, como lidar com esse jogo solidão versus solitude? Vamos tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. A música Wave, composta por Tom Jobim, diz que fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. E aí, a galera não vive dizendo que é importante a gente aprender a viver sozinho? Como faz? Vamos fazer uma distinção entre solidão e solitude nesse vídeo. Embora no dicionário elas queiram dizer basicamente a mesma coisa, que é estar só, em isolamento, retiro. A solidão pode incomodar porque ela é o contato puro consigo mesmo. Os nossos gostos, pensamentos, as escolhas, sentimentos, nossa própria história, nossas próprias ações. E a solitude, ela tem sido considerada como uma solidão trabalhada. No dicionário elas são basicamente a mesma coisa, mas a gente tem preferido pensar na solitude como esse momento que a gente escolhe para fazer esse retiro, ou que a vida nos coloque em retiro, em recolhimento, para a gente pensar sobre a própria vida. Que momentos são esses? Após um término de relacionamento, após uma demissão, após uma saída de um emprego, se não for um caso de demissão, pedir demissão ou ter sido demitido. Uma doença pode colocar a gente também de cama, e aí é um momento que a gente muitas vezes se depara conosco mesmo apenas no momento de solidão, embora tenha um monte de gente, possa ter um monte de gente ali no WhatsApp falando, mas em alguns momentos a gente inevitavelmente vai pensar sobre a nossa própria vida. E isso às vezes dá medo, e aí a gente acaba se sentindo só e não em solitude, que seria justamente a gente refletir a respeito dos nossos próprios processos e estar bem com a gente mesmo. A solidão, ela traz ansiedade, depressão, tristeza, angústia, uma série de sentimentos, inclusive ela pode desencadear ali processos psicossomáticos, que são essas doenças que surgem, doenças e sintomas que surgem a partir das nossas emoções. Se você quiser um vídeo sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, porque a gente pode trazer para você aí informações sobre psicossomática. Lembrando que eu sou psicólogo, ator e dramaturgo, então eu estudo o lado humano nessas três profissões. Nós somos seres sociais, nós temos o nosso eu social, ou seja, a gente vive em relação. Mas já viu aquela frase? A gente pode estar cercado de pessoas e ainda assim estarmos nos sentindo sós. Por quê? A solidão, ela independe se a gente está na presença de outras pessoas ou não. É como a gente interage, não só com este mundo exterior, mas como a gente interage com a gente mesmo. A convivência traz a gente para esse afastamento da solidão, porque a gente está interagindo. E a solitude afasta a gente da solidão, porque a gente interage com a gente mesmo, com as nossas perspectivas, com os nossos anseios, com os nossos desejos, com as nossas expectativas, com o nosso próprio sentimento de amor, de fé, de tudo. Tem pessoas que falam assim: eu não me sinto só porque eu tenho Deus. Ok, é isso. Porque Deus, para Jung, o Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica, que é o teórico que eu sigo na minha vida, na minha profissão, a moto. O Carl Gustav Jung, ele coloca que Deus é uma imagem de Deus dentro da gente, porque a gente não sabe exatamente o que é Deus, mas a gente sente Deus, a gente conhece Deus, a gente sabe Deus. Para quem tem alguma religião, alguma imagem religiosa. E a gente vivencia isso através desse nosso sentimento interior. E aí, quando a gente está em contato com esse Deus, a gente está nesse processo de religar, que é essa religação com o nosso próprio interior. E quando a gente está no processo de solidão, a gente tem essa dificuldade de entrar em contato com esse nosso interior, de se religar, de ligar-se consigo mesmo. Nós crescemos sempre em contato com os outros, E na solidão, muitas vezes, as pessoas optam pela solidão porque elas estão com medo de amar. Sobre isso a gente tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado o card aqui para você. O medo de amar, ele pode advir de diversas questões, desde o medo da entrega, do medo de se comprometer, ou da dificuldade em se comprometer, de traumas, de situações que foram muito desgastantes, da nossa própria bagagem que a gente traz, e aí a gente pode optar pela solidão como uma forma de evitar que esse processo todo se repita, porque o sofrimento é imenso. E aí a gente faz o quê?
tira da frente. Como? Se isolando. E aí a gente pode se isolar do amor, a gente pode estar em solidão amorosa, mas estar com a vida repleta de outras coisas também. Mas tem algo que está faltando, algo está em desequilíbrio. Tudo bem ser sozinho, não tem problema nenhum, desde que essas coisas estejam ali em equilíbrio, estejam bem assentadas, estejam bem trabalhadas. O que muitas vezes não acontece, embora algumas pessoas falem que tá tudo bem, mas a hora que a gente bota uma lupa, a gente vê que a história não é bem assim, que a pessoa está se fazendo de fortuna ou até mesmo desconhece o que está faltando, né? Porque a convivência com um amor, por exemplo, ela é tão importante quanto a convivência na nossa solitude. Por quê? Se quando a gente está na solitude, a gente faz esse movimento de introspecção, de olhar para si, quando a gente está na convivência com outra pessoa, a gente tem no outro um espelho. Não que o outro seja exatamente igual a gente, pode até ser, mas muitas vezes o outro diz pra gente aquilo que a gente é, e aí a gente entende o que é que a gente é, o que a gente está fazendo. Mas, para os casos onde a pessoa diz uma coisa que a gente é e a gente não é, é importante a gente ter o autoconhecimento para dizer e confrontar e falar assim, não, isso, eu não sou isso, você está com uma impressão equivocada. E aí devolver para o outro o que pode ser uma projeção do outro. Gente, como é complexo, né? São muitas variáveis, muitas questões que estão envolvidas para a gente pensar. E quando a gente está num momento de solitude, a gente pode pensar sobre isso, a gente pode ter um diário, pode escrever poesia, pode escrever música, pode escrever contos, literatura, pode escrever dramaturgia, a gente pode fazer N coisas para dar vazão à arte, né? A gente pode esculpir, a gente pode pintar, a gente pode dar vazão a esses sentimentos que a gente tem através de uma atividade artística. Temos um vídeo no canal também sobre arte e emoções. Vou deixar o card aqui para você. Se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, porque isso fortalece o canal. E também fortalece o canal se você comprar um dos livros que eu indico aqui na descrição do vídeo sobre autoconhecimento. E esses livros você não paga nada mais por isso, mas se comprar por esse link, acaba ajudando o canal também, porque a gente acaba recebendo uma comissão. São livros escolhidos a dedo. Tem aqui alguns livros do Jung para você que eu deixo de indicação. Vamos falar um pouquinho sobre esse não conseguir viver em relação. Porque a gente também às vezes pode optar pela solidão porque a gente não consegue interagir. A gente tem alguma característica de personalidade que ou ela é muito nociva, né? A gente pode ser muito agressivo, a gente sabe que a gente é agressivo, a gente opta por se isolar justamente por isso. Ou a gente não tem paciência com aquelas pessoas, a gente discorda daquelas pessoas e hoje a gente está vivendo um momento muito assim, né? As pessoas estão com divergências de posicionamentos políticos, principalmente, e acabam optando por se isolarem dos seus familiares ou dos seus amigos e tudo bem, porque estamos vivendo um momento de transição. E aí cabe, nesse momento de isolamento, a gente pensar sobre as nossas próprias posturas, nossos próprios posicionamentos. A forma como eu me posiciono está afetando quantas pessoas negativamente? Ou pode afetar positivamente quantas pessoas? Acho que isso já dá uma baliza para a gente pensar a respeito do nosso próprio posicionamento. Muitas vezes a gente evita a solitude porque a gente tem medo desse tédio, a gente não gosta do tédio, que é esse momento de retiro. Temos aqui um vídeo sobre administração do tempo e tédio, aqui o card para você. É muito importante a gente pensar nesses momentos de solitude como uma oportunidade de reflexão sobre si. Mas o que acontece? A gente está sozinho, a gente joga a energia para fora. Opta por ver Netflix, nada contra Netflix, mas opta por ver uma série, novela, passear, fazer N coisas, inventa receitas malucas para fazer, mas tudo para fugir desse contato consigo mesmo. Então, quando a boca cala, o corpo fala. Então, se a gente não consegue usar essas palavras, não precisa falar, mas sim pensar. Se a gente não consegue usar essas palavras para essa introspecção, se a gente não entra em contato com a gente mesmo, a gente pode adoecer. São as tais das doenças psicossomáticas que aparecem, que são essas doenças e sintomas que surgem depois que a gente tem ali alguma questão emocional que está precisando ganhar uma expressão e a gente não dá margem para ela,
e aí a gente acaba adoecendo ou desenvolvendo um sintoma. Sobre a questão do desenvolvimento da solitude, está muito ligado com o que o Jung chama de processo de individuação, que é este amadurecimento que a gente faz no decorrer da vida, sobre esse processo de autoconhecimento. E isso implica também na gente conhecer não só as nossas qualidades, que às vezes a gente não se dá conta que tem, e temos, né? Nós temos, arquetipicamente, nós temos todos os defeitos e qualidades dentro da nossa psique, mas conforme a gente vive, só uns ou outros que manifestam mais. Mas temos tudo dentro da gente. Então, se eu sou inseguro, certamente eu tenho a segurança dentro de mim também. Então, como é que eu posso exercer, dar espaço para essa segurança emergir? A solidão, ela pode ser um sintoma de que falta algo. E a solitude é esse receio de não estar só, de não faltar algo, não ter receio de estar só, não ter receio de faltar algo. Porque a solidão está muito ligada também com esse sentido existencial. Qual que é o meu sentido? Qual que é o meu propósito? Porque eu não preciso necessariamente estar na presença de outras pessoas para estar pleno. E muitas vezes o trabalho, o nosso ofício, a nossa vocação, o nosso chamado, ele é o que traz esse sentimento de plenitude. E aí a gente consegue dar conta de estar só, porque a gente está na solitude pensando sobre tudo aquilo que a gente gostaria de desenvolver. E o processo de individuação certamente engloba a compreensão, a escuta desse chamado, dessa vocação. E muitas vezes a gente só atenta para a necessidade desse chamado, que quer, quando existe esse chamado, ele quer sair, ele quer ser ouvido. Mas a gente pode passar uma vida inteira sem ouvir essa voz interior. E na meia-idade, muitas vezes, a gente tem uma crise, que é falta algo. E aí a gente, às vezes, desloca essa busca por algo para N coisas que são superficiais, mas que não dizem respeito à própria vida, ao próprio sentido existencial, ao próprio propósito de vida. E a solitude, ela ajuda a gente nesse autoconhecimento, na reflexão, no se reencontrar, no religar, né? Nesse contato íntimo com a gente mesmo, nessa integração dos nossos opostos. Porque se eu tenho a insegurança, eu também tenho a segurança. Então, quando eu desenvolvo a segurança, não significa que eu vou deletar a insegurança, ela vai continuar permanecendo. Então, como é que eu lido com ela? Como é que eu integro ela no meu dia a dia? Como é que eu conheço essa insegurança? O Jung dá um exemplo para outra situação, mas ele fala assim: convide como se fosse uma pessoa para tomar um chá. Se essa insegurança fosse uma pessoa e você convidasse para tomar um chá, o que é que essa insegurança quer? O que que ela quer te dizer? O que que ela quer dentro da tua vida? Como que ela age? Né? Então, toma o chá com insegurança e tenta chamar a segurança para tomar um chá também. A abordagem da psicologia analítica é muito simbólica, muito metafórica, então a gente sempre conversa nesses termos. Por quê? Quando a gente está vivenciando a autorrealização, a gente pode estar só, mas a gente tem os nossos momentos de solitude. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, também se inscrever no canal, porque toda segunda, quinta e sábado, às 11 horas, nós temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Dá uma voltinha aqui pelo canal também, porque pode ter algum vídeo de seu interesse. E um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você quiser comentar algo sobre o tema, deixa aqui na caixa dos comentários que a gente vai batendo um papo. Me segue também nas redes sociais, deixa o link aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!